Eu nunca acreditei em nada disso. Espíritos, benzedeiras, trabalhos espirituais. Para mim, tudo isso sempre foi folclore. Coisa de gente que precisa de respostas fáceis para o que não consegue explicar. Eu era jornalista. Meu trabalho era investigar, questionar, trazer a verdade. Não histórias de assombração. Mas depois do que aconteceu em Belém, depois do ver-o-peso, eu não sei mais o que é verdade. Meu nome é Lucas. Tenho 32 anos, trabalhava numa produtora de conteúdo em São Paulo. Quando meu editor me ligou com a pauta, achei que era a chance que eu esperava. Uma matéria especial sobre o misticismo amazônico, focada nas benzedeiras e curandeiros do mercado ver-o-peso. Ele queria algo autêntico, visceral, algo que viralizasse. Vai lá, grava tudo, mergulha na cultura local. O público adora essas coisas de sobrenatural, ele disse. Eu topei na hora. Cheguei em Belém numa tarde de setembro, com aquele calor úmido que gruda na pele e não sai. O táxi me deixou na entrada do mercado. E a primeira coisa que senti foi o cheiro. Peixe fresco misturado com ervas, açaí, temperos que eu nem sabia o nome. O ver-o-peso é imenso. Bancas de frutas, farinhas, garrafadas, amuletos, raízes secas penduradas como teias. As pessoas gritam ofertas, negociam, riem alto. É caótico, vivo, quente. Mas tem algo mais. Não sei explicar direito, mas você sente uma energia diferente ali. Como se o lugar respirasse por conta própria. Como se cada pilar daquelas estruturas de ferro guardasse memórias que você não devia acessar. Passei o dia gravando cenas, entrevistando vendedores, fotografando as bancas de ervas. Foi no fim da tarde que conheci Dona Conceição. Ela estava sentada num canto mais afastado, perto das docas que dão para a Baía do Guajará. Devia ter uns 70 anos, talvez mais. Usava um vestido branco e um chale azul sobre os ombros. Tinha as mãos cheias de anéis de prata e colares que tilintavam quando ela se movia. Na frente dela, garrafas de vidro com líquidos escuros, maços de ervas amarrados com barbante, velas apagadas. Você é de fora, né, moço? Ela disse, sem olhar para mim. Sou, de São Paulo. Vim fazer uma matéria sobre... Eu sei para que você veio. Ela levantou os olhos. Eram castanhos, profundos, cansados. Todo mundo vem aqui querendo gravar, fotografar, levar um pedaço do ver-o-peso para casa. Mas tem coisa aqui que não deve ser levada. Eu ri, meio sem graça. A senhora aceita uma entrevista? Posso gravar? Ela ficou em silêncio por um tempo longo. Tempo demais. Pode, mas só de dia. À noite, o mercado é outro. À noite, ele escuta. Eu anotei aquilo como uma frase boa para o roteiro. Não entendi na época. Deveria ter entendido. Dona Conceição me contou histórias de curas, proteções, banhos de descarrego. Falou de encantados, de espíritos que moram nas águas, de respeito. O ver-o-peso não é só um mercado, moço. É um portal, sempre foi. Ela disse isso olhando para a Bahia, como se estivesse vendo algo que eu não via. Antes de eu ir embora, ela tocou meu braço. Suas mãos estavam geladas, mesmo com o calor. Não grave à noite, por favor. Eu agradeci, sorri e fui embora. 2 dias depois, eu voltei. De noite, com todo o meu equipamento. Eu precisava daquelas cenas noturnas. O mercado vazio, a neblina subindo da baía, a luz amarela dos postes refletindo na água. Seria perfeito, cinematográfico. Eu não sabia que algumas coisas não devem ser gravadas. Se você já sentiu esse tipo de aviso e ignorou, deixa um like. Porque eu ignorei. E isso mudou tudo. Voltei ao ver-o-peso numa quinta-feira, por volta das 11 da noite. O mercado fecha oficialmente às 6 da tarde, mas eu tinha conseguido uma autorização especial para gravar fora do horário. Disse que era para captar a essência noturna do lugar. A verdade é que eu queria aquelas imagens sombrias, aquele clima de suspense que ia fazer a matéria bombar. Quando cheguei, o contraste foi brutal.
De dia, o ver o peso é barulho, cor, movimento. À noite, é outra coisa. O silêncio ali não é normal. Não é aquele silêncio comum de um lugar vazio. É um silêncio denso, pesado, como se algo estivesse segurando a respiração, esperando. As bancas estavam todas fechadas, cobertas com lonas escuras que balançavam com o vento que vinha da baía. O cheiro de peixe e ervas ainda estava no ar, mas agora parecia mais forte, quase podre. Os postes de luz amarela criavam sombras longas entre as estruturas de ferro do mercado. E a neblina subia da água como algo vivo, rastejando pelo chão de pedra. Eu montei meu tripé perto das docas, de frente para a Baía do Guajará. A água estava escura, imóvel, refletindo a lua cheia que aparecia e desaparecia entre as nuvens. Liguei a câmera, ajustei o microfone direcional, um Sennheiser profissional, sensível o suficiente para captar até o som de uma folha caindo. Comecei a gravar. Estou aqui no mercado Ver o Peso, em Belém do Pará, num dos pontos mais místicos da Amazônia. Minha voz soava estranha ali, pequena, como se o lugar engolisse as palavras antes que elas chegassem longe. Gravei cenas do mercado vazio, das lonas balançando, das sombras se movendo. Caminhei entre as bancas, captando sons ambiente, o vento, o ranger das estruturas de ferro, o bater da água contra os pilares de madeira do pier. Foi quando passei perto da banca de Dona Conceição que senti o primeiro arrepio. A banca dela estava vazia. O xale azul que ela sempre usava estava pendurado no encosto da cadeira, balançando sozinho com o vento. Mas não tinha vento naquele momento. Parei, olhei ao redor. Nada. Só eu, a câmera e aquele silêncio que parecia me observar. Continuei gravando. Andei até o pier, onde a madeira range a cada passo. A água ali é escura demais, quase preta. Você não consegue ver nada abaixo da superfície. É como olhar para um buraco sem fundo. Foi ali, com o microfone apontado para a baía, que eu senti um frio. Não de clima, um frio de dentro, como se algo tivesse tocado minha nuca com dedos molhados. Me virei rápido. Nada. Só a neblina fechando ao meu redor. Meu coração disparou. Eu tentei me acalmar. Era só o vento, a umidade, o cansaço da viagem. Mas minha mão tremia quando desliguei a câmera. Recolhi o equipamento mais rápido do que devia, quase tropeçando nas tábuas do pier. Quando estava saindo, olhei para trás uma última vez. E juro que vi uma silhueta em pé na beira da água, de costas, parada, não se movia, não virava. Pisquei, não tinha mais nada ali. Corri até o táxi. No caminho para o hotel, tentei me convencer de que foi impressão, cansaço, minha mente pregando peças, mas as mãos ainda tremiam quando paguei o motorista. No quarto, despejei uma dose de uísque e sentei na cama com o notebook. Transferi os arquivos da câmera e comecei a revisar o material. As imagens estavam perfeitas, sombrias, atmosféricas, exatamente o que eu queria. Coloquei o fone de ouvido para checar o áudio. E foi aí que eu ouvi, no meio do som ambiente, vento, água, madeira rangendo, tinha vozes, sussurros, baixinhos, sobrepostos, como se várias pessoas estivessem falando ao mesmo tempo, bem perto do microfone. Mas eu estava sozinho. Aumentei o volume, isolei a faixa de áudio. As vozes ficaram mais claras. Não era português. Não era nenhuma língua que eu conhecia. Eram palavras arrastadas, guturais, antigas. E no meio delas, eu ouvi nomes de pessoas. Conceição, meu sangue gelou. Pausei o áudio, respirei fundo, voltei alguns segundos e ouvi de novo. Conceição, Iauareté, Iara. Eu não sabia o que aquilo significava, mas a forma como foi dito era como uma sentença, um aviso, uma condenação. E o pior, aquelas vozes não estavam lá quando eu gravei. Eu teria ouvido, eu estava com fones, eu teria percebido, mas elas estavam na gravação. Como se algo tivesse falado diretamente no meu microfone.
Se isso te arrepiou, comenta o que você teria feito. Eu deveria ter parado ali, mas eu não. Não consegui dormir naquela noite. Fiquei até o amanhecer revendo a gravação, isolando cada sussurro, cada palavra estranha que aparecia no áudio. Quanto mais eu ouvia, mais nítido ficava. Não era interferência, não era ruído. Eram vozes reais, pronunciando palavras em uma língua que eu nunca tinha ouvido na vida. E o nome de Dona Conceição estava lá. Claro, repetido 3 vezes. Conceição, Iauareté, Iara. Tentei pesquisar no Google. Iauareté trazia resultados sobre onças, felinos da Amazônia. Iara não me levava a nada concreto. Mas eu sabia que aquilo não era coincidência, não do jeito que foi dito, não com aquele tom. Era um aviso ou uma sentença. Quando o sol nasceu, tomei um banho gelado tentando acordar. Minha cabeça latejava. Toda vez que eu fechava os olhos, ouvia os sussurros de novo, como se tivessem ficado gravados dentro da minha mente também. Precisava entender o que aquilo significava. Lembrei que Belém tem uma universidade federal, com departamentos de antropologia e linguística. Se alguém podia me ajudar, eram eles. Peguei meu notebook, o arquivo de áudio num pendrive e fui até o campus. A Universidade Federal do Pará fica num bairro mais afastado. O calor já estava insuportável quando cheguei. Perguntei na recepção por alguém especializado em línguas indígenas e me indicaram o professor Mário Tavares, do Departamento de Letras. Ele me recebeu numa sala pequena, cheia de livros velhos e mapas da Amazônia nas paredes. Devia ter uns 50 anos, cabelo grisalho, óculos de leitura pendurados no pescoço. "Deixa eu ver o que você trouxe", ele disse, conectando o pendrive no computador dele. Expliquei rapidamente que eu era jornalista, que estava gravando uma matéria no Ver o Peso, que o microfone tinha captado algo estranho. Não mencionei que eu não tinha ouvido nada durante a gravação. Não queria parecer maluco. Ele colocou o fone e apertou o play. Fiquei observando a expressão dele. No começo, neutra. Depois, franzindo a testa. Ele pausou. Voltou. Aumentou o volume. Isolou um trecho. "Onde você gravou isso?" Ele perguntou, tirando o fone. Sua voz estava diferente, séria. "No mercado. De noite. Por quê?" Ele ficou em silêncio por alguns segundos, olhando para a tela do computador, como se estivesse decidindo se devia me contar ou não. "Isso é Nhengatu. E tem fragmentos de tupi antigo. Línguas indígenas que eram faladas aqui há séculos. Poucas pessoas ainda falam Nhengatu hoje, e tupi antigo é praticamente extinto." Meu estômago apertou. "E o que elas estão dizendo?" Ele clicou em alguns trechos, ouvindo com atenção. "Tem nomes de pessoas. Conceição é um deles. Depois vem Iauareté, que significa onça, mas no contexto espiritual indígena também significa morte. E Iara, tempo das águas, afogamento." Minha boca secou. Afogamento. Sim, e tem mais. Ele isolou outro trecho. "Aqui tem outro nome, Raimundo, depois Iauareté de novo. E aqui, Luciana, mesma coisa." Senti um calafrio subir pela espinha. "Quantos nomes tem aí?" Ele passou o áudio inteiro anotando num papel. 7. 7 nomes diferentes, todos seguidos de Iauareté e Iara. 7 pessoas. 7 nomes sussurrados por vozes que não deveriam estar ali. "Professor, o que isso significa?" Ele tirou os óculos, esfregou os olhos. Parecia cansado de repente. "Olha, eu sou linguista. Não sou antropólogo, nem historiador de crenças indígenas, mas eu cresci aqui na Amazônia, escutei histórias a vida inteira e tenho uma lenda antiga sobre o Ver o Peso." Ele se levantou, foi até a janela. "Dizem que o mercado foi construído em cima de um antigo porto indígena, um lugar sagrado.
onde os pajés faziam rituais para os encantados, espíritos que moram nas águas. A lenda diz que quem profana o lugar, quem desrespeita os rituais, é chamado para a água, para pagar a dívida. Fiquei calado, meu coração batia descompassado. Você conhece essas pessoas? Esses nomes que aparecem na gravação? Conheço uma, Dona Conceição. Ela é benzedeira. Foi ela quem me deu a entrevista. Ele olhou para mim com uma expressão que eu não consegui decifrar. Vai até ela, mostra essa gravação. Se alguém pode te explicar, é ela. Agradeci e saí de lá quase correndo. No caminho de volta para o centro, liguei para a produção pedindo o contato de Dona Conceição. Eles me passaram o endereço, uma casa simples num bairro próximo ao mercado. Cheguei lá no meio da tarde, bati na porta. Ninguém atendeu. Bati de novo. Silêncio. Dona Conceição? Chamei. Uma vizinha apareceu na janela ao lado. Você está procurando a Conceição? Sim, eu sou jornalista, vim entrevistar ela. A mulher fez uma cara estranha. Ela saiu de madrugada. Meu marido viu ela andando pela rua, descalça, de camisola. Disse que parecia sonâmbula. Ele chamou, mas ela não respondeu. Só continuou andando, em direção ao mercado. Meu sangue gelou. E ela voltou? A mulher balançou a cabeça. Ninguém mais viu ela. Tem alguém que você conhece que gosta dessas histórias? Compartilha com essa pessoa, mas avisa que o que vem agora é pior. Corri. Não sei explicar direito o porquê, mas algo dentro de mim gritava que eu precisava chegar ao ver o peso. Agora. Peguei um táxi e pedi para o motorista acelerar. Ele me olhou pelo retrovisor, desconfiado, mas obedeceu. O trânsito de Belém no meio da tarde é caótico, mas eu não conseguia parar de olhar para o relógio no painel. Cada minuto parecia uma eternidade. Quando chegamos, joguei o dinheiro no banco e desci antes mesmo do carro parar completamente. O mercado estava cheio. Turistas, vendedores, crianças correndo entre as bancas. Tudo normal, tudo vivo. Mas eu não conseguia sentir nada além de um aperto no peito. Uma urgência que não fazia sentido. Passei correndo pelas bancas, empurrando gente sem pedir licença, procurando pela banca de Dona Conceição. Quando cheguei lá, estava vazia. A cadeira dela estava virada. O chale azul que eu tinha visto balançando de noite não estava mais lá. As garrafas de ervas estavam no chão, quebradas, espalhadas, como se alguém tivesse saído correndo ou sido arrastado. Moço, o senhor conhecia a Conceição? Me virei. Era um vendedor de peixe da banca ao lado, um homem de uns 40 anos, com as mãos sujas de escamas. Conhecia. Eu entrevistei ela. O que aconteceu? Ele baixou a voz, olhou para os lados. A polícia esteve aqui hoje de manhã. Acharam o chale dela no pier, na beirada da água. E tinha rastros molhados, como se ela tivesse saído da baía. Mas os rastros iam só num sentido, para dentro da água. Senti o chão sumir debaixo dos meus pés. Ela se afogou? Não acharam corpo, só o chale. A polícia está tratando como desaparecimento, mas... Ele parou, engoliu seco. Todo mundo aqui sabe. Quando alguém desaparece nas águas da baía, não volta. Eu precisei me apoiar na banca. As pernas estavam fracas. Tem lenda por aqui, moço. Dizem que o ver o peso chama as pessoas. Que tem espíritos antigos que moram na água. Que quando eles querem alguém, a pessoa anda até a beira, entra na água e nunca mais volta. Minha avó contava essas histórias. Eu nunca acreditei. Mas depois de ver o que eu vi hoje de manhã... O que você viu? Ele olhou para a água. Seu rosto estava pálido. Eu chego cedo aqui. Umas 5 da manhã, quando passei pelo pier, vi ela, Dona Conceição, de pé, na beirada, de costas para mim. Chamei, gritei o nome dela, mas ela não virou. Só ficou lá, parada. E então, ela entrou na água, sem pressa, sem medo, como se alguém estivesse chamando ela.
Meu corpo inteiro arrepiou. E você não fez nada? Eu corri, gritei, mas quando cheguei no pier, ela já tinha sumido. A água estava calma, como se nada tivesse acontecido. Chamei a polícia, mas o que eu ia falar? Que ela entrou na água sozinha, que parecia que alguém estava chamando ela, iam achar que eu estava louco. Ele olhou para mim e seus olhos estavam úmidos. Mas eu sei o que vi, moço. Ela não estava sozinha. Tinha algo na água, esperando ela. Fiquei ali, parado, tentando processar. Dona Conceição tinha desaparecido. O nome dela estava na gravação. Yawareté. Iara. Morte nas águas. Eu gravei aquilo. Eu gravei as vozes que anunciaram a morte dela. Tem mais gente, eu murmurei, sem perceber que tinha falado alto. Como? Tem mais nomes na gravação, 7 pessoas. O vendedor deu um passo para trás. Que gravação? Eu não respondi. Só saí andando, zonzo, até o pier. A água da Baía do Guajará estava escura, oleosa, refletindo o céu cinza da tarde. Olhei para baixo, para a madeira gasta do pier, e vi manchas molhadas, rastros de pés descalços, como se alguém tivesse saído da água e caminhado até a beirada, e voltado. Meu celular tocou, quase deixei cair. Era a produção. Lucas, você tá bem? A gente recebeu uma notícia estranha aqui. Que notícia? O barqueiro que você contratou para fazer as filmagens na Bahia amanhã desapareceu. A família registrou o boletim de ocorrência hoje de manhã. Disseram que ele saiu de casa de madrugada e não voltou. Minha garganta fechou. Como é o nome dele? Raimundo. Raimundo Costa. Raimundo. O segundo nome da gravação. Lucas, você tá aí? Desliguei. Corri até um canto, longe das pessoas, e vomitei. Minhas mãos tremiam tanto que mal conseguia segurar o celular. Abri o arquivo de áudio no telefone. Conectei o fone e ouvi de novo. Conceição, Yawareté, Iara. Raimundo, Yawareté, Iara. 2 nomes, 2 desaparecimentos. Em menos de 24 horas. Ainda tinha 5 nomes na gravação. 5 pessoas que eu não conhecia. 5 pessoas que iam desaparecer. E eu tinha gravado tudo isso. Se fosse você, apagaria a gravação ou tentaria avisar as outras pessoas? Comenta o que você faria, porque eu precisava decidir. Rápido. Passei a noite no hotel tentando encontrar as outras 5 pessoas. Liguei de volta para o professor Mário, pedi para ele me mandar a lista completa dos nomes que ele tinha conseguido identificar na gravação. Ele demorou para responder. Quando ligou, a voz dele estava diferente, tensa. Lucas, você viu as notícias? Que notícias? Sobre os desaparecimentos, Dona Conceição e o barqueiro. Estão falando que pode ser sequestro, tráfico. Mas a polícia não tem nenhuma pista. Nenhuma testemunha além daquele vendedor de peixe. E sabe o que é mais estranho? Meu coração disparou. O quê? Os 2 desapareceram perto da água. Os 2 foram vistos caminhando em direção à Baía de madrugada, como se estivessem hipnotizados. Fechei os olhos. Minha cabeça latejava. Professor, eu preciso dos outros nomes. Agora. Ele suspirou. Eu não sei se é uma boa ideia você se envolver nisso, rapaz. Seja lá o que estiver acontecendo, por favor. Silêncio do outro lado. Depois, um suspiro resignado. Tá, vou te mandar por e-mail, mas toma cuidado. E Lucas, tem uma coisa que eu não te contei ontem. Meu estômago revirou. O quê? No final da gravação, tem mais um nome, baixinho, quase imperceptível. Eu não tinha certeza se era real ou se minha cabeça estava inventando, mas eu ouvi de novo hoje, várias vezes. Que nome? Ele respirou fundo. Lucas. O telefone escorregou da minha mão. Fiquei ali, sentado na beirada da cama, olhando para a parede, tentando respirar. Meu nome estava na gravação, entre os condenados, entre os que iam ser chamados para a água. Eu gravei minha própria sentença de morte. O e-mail chegou 10 minutos depois.
Abri com as mãos tremendo. Nomes identificados na gravação. 1. Conceição, desaparecida. 2. Raimundo, desaparecido. 3. Luciana. 4. Joana. 5. Manuel. 6. Teresa. 7. Cláudio. 8. Lucas. 8 nomes. 8 condenados. E eu era o último. Não perdi tempo. Comecei a procurar pelas redes sociais, por registros públicos, por qualquer coisa que me levasse até essas pessoas. Belém é uma cidade grande, mas o Ver-o-Peso é um ponto central. Se essas pessoas tinham alguma ligação com o mercado, eu ia encontrar. Levei 3 horas, mas consegui. Luciana Ferreira, turista de Manaus, hospedada num hotel no centro. Tinha postado fotos no Ver-o-Peso 2 dias atrás, com a legenda: lugar incrível, cheio de energia. Joana Matos, moradora de Belém, vendedora de ervas medicinais. Trabalhava numa banca perto da de Dona Conceição. Manuel Souza, barqueiro, assim como Raimundo, irmão dele. Teresa Almeida, antropóloga, estava em Belém pesquisando rituais indígenas. Cláudio Noronha, fotógrafo local, fazia ensaios noturnos no mercado. Todos tinham uma coisa em comum: estavam no Ver-o-Peso na mesma noite que eu. Todos estavam lá quando eu gravei. Comecei a ligar. Primeiro para o hotel de Luciana. Alô, queria falar com a hóspede Luciana Ferreira, quarto 304. Um momento, senhor. A linha ficou muda. Depois a recepcionista voltou com a voz estranha. Senhor, a hóspede Luciana não está no quarto. A camareira encontrou a cama intacta esta manhã. Ela não dormiu aqui e deixou todos os pertences. Carteira, celular, documentos, como se tivesse saído de madrugada e simplesmente desaparecido. 3 desaparecidos. Liguei para o número de Joana. Tocou. Ninguém atendeu. Fui até a banca dela no mercado. Estava fechada. Um bilhete pregado na porta. A família de Joana Matos comunica seu desaparecimento na madrugada do dia 19. Qualquer informação, ligar para 4. Meu Deus! Corri até a área dos barqueiros. Perguntei por Manuel Souza. Manuel? Ele sumiu essa madrugada, rapaz. Igual o irmão dele, o Raimundo. Saiu de casa sem falar nada, de madrugada. A mulher dele acordou e ele não estava mais lá. Ela foi procurar, achou ele no pier, de pé, olhando para a água. Ela chamou, gritou, mas ele não respondia. Quando ela chegou perto, ele entrou na água e sumiu. 5 pessoas arrastadas para a Bahia. 5 nomes sussurrados por vozes que não deviam existir. E eu tinha gravado tudo. Voltei para o hotel quase correndo. Tranquei a porta do quarto, encostei uma cadeira. Minha respiração estava descompassada. Suor escorria pelo meu rosto. Eu precisava sair de Belém. Eu precisava ir embora antes que meu celular tocou. Número desconhecido. Atendi. Alô? Silêncio. Depois, um sussurro, baixinho, arrastado, na mesma língua da gravação. E no final, meu nome. Lucas. Desliguei. Joguei o celular longe. Ele tocou de novo, e de novo, e de novo. Parei de atender. Fui até a janela. Olhei lá fora. O hotel ficava perto do mercado. Dava para ver a Bahia dali, escura, imensa, refletindo as luzes da cidade. E então, eu vi. Na beirada do pier, silhuetas, 7 silhuetas, de pé, de costas, olhando para a água, imóveis, molhadas. Eu conhecia aquelas silhuetas. Dona Conceição, Raimundo, Luciana, Joana, Manuel e mais 2 que eu não tinha conseguido encontrar a tempo, Teresa e Cláudio. Todos eles de pé na beirada da água, esperando. E então, lentamente, uma por uma, as silhuetas viraram o rosto e olharam para cima, diretamente para minha janela. Você acredita que tem coisas que não devem ser gravadas? Deixa um like se isso também te arrepiou, porque agora eles sabiam onde eu estava. Recuei da janela tão rápido que bati nas costas na parede. Meu coração batia tão forte que eu conseguia ouvir o pulso martelando nos meus ouvidos. Fechei as cortinas com as mãos tremendo.
mas a imagem já estava queimada na minha mente. Aqueles rostos pálidos, molhados, com os olhos vazios. Não eram olhos de gente viva. Peguei meu celular do chão. Precisava sair dali. Precisava sair de Belém. Entrei no aplicativo da companhia aérea. Procurei o primeiro voo para qualquer lugar. São Paulo, Rio, qualquer lugar longe daqui. O primeiro voo disponível era só no dia seguinte, às 6 da manhã. Eu não ia aguentar ficar aqui até lá. Mas o que eu podia fazer? Sair na rua, caminhar pela cidade sabendo que aquelas coisas estavam lá fora? Sabendo que a qualquer momento eu podia ouvir os sussurros de novo? Sentei no chão, de costas para a porta, abraçando os joelhos. Tentei raciocinar, pensar como jornalista, como alguém racional, mas não tinha nada de racional nisso. 7 pessoas tinham desaparecido em menos de 48 horas, todas arrastadas para a água, todas hipnotizadas, todas mortas. E eu era o próximo. Passei a noite ali, no chão, com as luzes acesas. Não consegui dormir. Cada ruído no corredor me fazia pular. Cada vez que o vento batia na janela, meu coração disparava. E os sussurros, eu conseguia ouvi-los, mesmo sem gravação, mesmo sem fone de ouvido, vinham de dentro da minha cabeça agora, como se tivessem se instalado ali. Lucas, Yauareté, Yara... Tapei os ouvidos, cantei, gritei, mas não adiantava. Eles estavam dentro de mim. Quando o sol começou a nascer, peguei minha mochila, deixei tudo o que não era essencial no quarto e desci correndo para a recepção. Paguei a conta sem olhar para o valor, pedi um táxi para o aeroporto. Vai demorar uns 20 minutos para chegar, senhor, disse o recepcionista. 20 minutos pareciam uma eternidade. Fiquei esperando do lado de fora do hotel, na calçada, olhando para todos os lados. A cidade estava acordando, comerciantes abrindo as portas, gente indo trabalhar, tudo normal. Mas eu sabia que não era. O táxi chegou. Entrei e tranquei a porta. Aeroporto, por favor. E... pode ir rápido? O motorista me olhou pelo retrovisor. Tudo bem, moço? Sim, só preciso pegar um voo. Ele deu de ombros e acelerou. Ficamos uns minutos em silêncio. Eu olhava pela janela, tentando me acalmar. Estávamos nos afastando do centro, do mercado, da Bahia. Eu ia conseguir, ia sair de Belém. Ia deixar isso tudo para trás. Foi quando percebi. O motorista estava pegando um caminho diferente. Ei, esse não é o caminho para o aeroporto. Silêncio. Ei, eu falei que... Ele virou o rosto para mim e seus olhos eram negros, completamente negros, como a água da Bahia. Tentei abrir a porta, trancada. Para o carro! Ele não parou, só continuou dirigindo, em silêncio, com aqueles olhos vazios fixos na estrada. Olhei para frente. Estávamos indo em direção ao Ver o Peso. Não, eu não vou! Bati no vidro, chutei o banco, tentei quebrar a janela com o cotovelo. Nada. O carro parou, na frente do mercado. A porta destravou sozinha. Desça, disse o motorista, mas não era a voz dele. Era várias vozes, sobrepostas, ecoando, as mesmas vozes da gravação. Eu não vou descer. Você já desceu. Olhei para baixo. Meus pés estavam fora do carro. Eu estava andando, mas não era eu, não era minha vontade. Minhas pernas se moviam sozinhas. Como se algo estivesse me controlando, como se cordas invisíveis estivessem me puxando. Não! Mas meu corpo não obedecia. Andei pelo mercado. Ainda estava vazio. Era cedo demais. Só o som das minhas passadas no chão de pedra. E passos molhados atrás de mim. Não olhei para trás. Não queria ver. Mas eu sabia que eles estavam lá. Dona Conceição, Raimundo, Luciana, Joana, Manuel, Teresa, Cláudio, todos me seguindo, todos molhados, todos vazios. Cheguei no pier. Meu corpo parou na beirada. A água estava calma, escura, profunda. E então eu ouvi uma voz vindo de dentro da baía, clara, firme, em Nhingatu. E dessa vez eu entendi.
Você gravou nossas vozes, você ouviu nossos nomes, você profanou o sagrado. Agora, você pertence às águas. Lágrimas desciam pelo meu rosto. Eu não sabia, saber não importa. Você ouviu, e agora nós ouvimos você. Meu pé direito se moveu para frente, sobre a água. Por favor, venha, Lucas, venha para casa. Eu não conseguia me controlar. Meu corpo obedecia, eu ia entrar na água, ia afundar, ia desaparecer como os outros. Mas então, uma mão segurou meu braço, forte, quente, humana. Virei o rosto. Era uma mulher. Devia ter uns 60 anos. Pele morena, cabelos brancos amarrados, olhos firmes, usava colares de sementes e um vestido branco. Você não pertence a eles ainda, ela disse. E então começou a cantar. Uma cantiga em Nhengatu, antiga, poderosa. Os sussurros gritaram dentro da minha cabeça. Mas a voz dela era mais forte. Comenta se você acredita que existem pessoas que podem enfrentar o sobrenatural. Porque essa mulher, ela sabia exatamente o que estava fazendo. A cantiga dela ecoava pelo mercado vazio como um escudo. As palavras eram antigas, profundas, carregadas de algo que eu não conseguia explicar. Poder, respeito, conhecimento que vinha de séculos atrás. Senti a pressão no meu peito afrouxar. Minhas pernas voltaram a me obedecer. Recuei da beirada da água, tropeçando, caindo de joelhos na madeira do pier. A mulher continuou cantando de pé entre mim e a baía. Ela ergueu as mãos, desenhou símbolos no ar com os dedos e jogou algo na água. Folhas secas, sementes, um pó vermelho que brilhou por um instante antes de afundar. Os sussurros dentro da minha cabeça gritaram. Não eram mais palavras, era dor, raiva, fúria. Mas aos poucos foram sumindo, até que... silêncio. Pela primeira vez em dias, minha mente estava em silêncio. A mulher parou de cantar. Respirou fundo. Virou-se para mim. Levanta, moço, eles ainda estão aqui. Só não podem mais te tocar. Me apoiei nas tábuas do pier, tremendo. Minhas roupas estavam encharcadas de suor. Mal conseguia ficar em pé. Quem é você? Meu nome é Iracema. Eu sou pajé. Cuido do que não se vê. Ela olhou para a baía séria. E você mexeu com o que não devia. Eu não sabia. Eu só estava gravando. Eu sei. Ela me ajudou a levantar. Mas ignorância não te protege. Você gravou as vozes dos encantados. Eles não perdoam isso. Encantados? Ela assentiu. Espíritos antigos. Indígenas que morreram antes de Cristo pisar nessa terra. Eles moram nas águas, nas árvores, no fundo da floresta. O ver-o-peso foi construído sobre um lugar sagrado deles, um portal. Quem desrespeita, paga com a vida. Olhei para a água. Ainda estava calma, escura, mas eu sabia que eles estavam lá embaixo, esperando. As outras pessoas, Dona Conceição, Raimundo, eles estão mortos. Iracema fechou os olhos por um momento. Quando abriu, havia tristeza neles. Não exatamente. Seus corpos estão na água, mas seus espíritos pertencem aos encantados agora. Viraram parte do rio, parte do portal. Eles vão ficar ali, para sempre, chamando outros. Senti meu estômago revirar. Eu fiz isso. Eu gravei os nomes deles. Você não fez nada sozinho. Ela segurou meu ombro, firme. Os encantados já tinham escolhido essas pessoas. Eles estavam no mercado naquela noite porque foram chamados. Seu microfone só captou o que já estava acontecendo. Você não causou isso, moço. Você só testemunhou. Mas meu nome estava lá. Eu ouvi. Eles iam me levar. Sim, porque você ouviu. Porque você registrou. Porque você invadiu. Ela me encarou. Mas ainda tem tempo para você. Como? Ela respirou fundo. Você precisa devolver o que tomou. Devolver? Como? A gravação.
Você precisa apagar, mas não pode ser só deletar do computador. Tem que ser ritualmente, tem que pedir perdão aos encantados, tem que oferecer algo em troca. O quê? O que eu ofereço? Sangue, suor, verdade. Ela apontou para a baía. Você vai entrar na água, vai levar a gravação e vai devolver para o rio, vai pedir perdão, e se eles aceitarem, você vive. Meu corpo inteiro tremeu. E se não aceitarem? Ela não respondeu. Não precisava. Eu não consigo. Eu não consigo entrar naquela água. Então você vai morrer. Simples assim, sem rodeios. Hoje, amanhã, daqui a uma semana, não importa onde você vá, eles vão te chamar. E da próxima vez, eu não vou estar aqui para te salvar. Olhei para ela, depois para a água. Eu tinha duas escolhas: entrar e talvez sobreviver, ou fugir e morrer com certeza. O que eu preciso fazer? Ela abriu uma pequena bolsa de pano que carregava na cintura. Tirou de lá folhas secas, um pedaço de corda trançada e um pequeno frasco com líquido escuro. Primeiro você vai beber isso. O que é? Proteção. Para sua alma não se perder na água. Peguei o frasco. Cheirava a terra molhada, a raiz amarga. Bebi tudo de uma vez. Era horrível. Queimou a garganta. Agora me dá o equipamento. Peguei meu celular. O arquivo de áudio ainda estava lá. Ela pegou o telefone, envolveu com as folhas secas e amarrou tudo com a corda trançada. Cantou baixinho enquanto fazia isso. Depois me devolveu. Isso vai proteger a gravação até você entregá-la. Mas quando você entrar na água, você vai soltar, vai deixar afundar e vai falar Yandé Rezaité, Yapudericó. Isso significa: perdoem nossa ignorância. Não sabíamos, repeti mentalmente. E depois? Depois, você sai da água, rápido, sem olhar para trás, sem ouvir nada que chamarem, só sai, entendeu? Assenti. Mas meu corpo estava congelado de medo. Olhei para a baía. O sol já estava nascendo, tingindo a água de laranja e vermelho. Parecia sangue. Vai logo, moço, antes que eles percebam que você ainda está aqui. Respirei fundo. Desci os degraus do pier até a água. Estava gelada. Entrei até os joelhos, depois até a cintura. A água era escura demais. Eu não conseguia ver meus próprios pés. Senti algo roçar na minha perna, algo frio, molhado, vivo. Se fosse você, teria coragem de entrar nessa água? Deixa um like se você também está com o coração acelerado, porque o que aconteceu depois mudou tudo. Algo tocou minha perna de novo, mais firme dessa vez, como dedos, frios, úmidos, arrastando-se pela minha pele. Meu instinto gritou para eu sair correndo, mas eu sabia que se fizesse isso, estaria condenado. Segurei o celular embrulhado nas folhas com as duas mãos, apertei contra o peito, respirei fundo e andei rezaité. Minha voz saiu trêmula, quase inaudível. A água ao meu redor começou a se mover, círculos lentos, como se algo grande estivesse nadando embaixo de mim. Yapudericó. Continuei, mais alto agora. E então, soltei. O celular afundou. As folhas se desfizeram na água escura. A corda se desenrolou como uma serpente. E a gravação desapareceu nas profundezas da baía. Por um instante, nada aconteceu. Só o som da minha respiração, o bater do meu coração, o silêncio denso da água. E então, ouvi vozes. Mas não eram ameaçadoras dessa vez. Eram tristes. Centenas delas, talvez milhares, sussurrando em Nhangatu, em Tupi, em línguas que eu nunca tinha ouvido. Não conseguia entender as palavras, mas senti o peso delas, dor, perda, séculos de esquecimento. Eles não eram monstros, eram espíritos esquecidos. Povos apagados da história, que morreram defendendo aquela terra, que foram enterrados, afogados, queimados, e cujas vozes ninguém mais ouvia. Até que alguém, eu,
gravou sem saber. E eles aproveitaram. Usaram minha tecnologia, meu microfone, minha curiosidade, para serem ouvidos de novo. Lágrimas desceram pelo meu rosto misturadas com a água da baía. Eu sinto muito, sussurrei. Eu não sabia. Eu sinto muito. As vozes ficaram mais baixas, mais suaves. E então, uma delas falou, clara, em português. Vá. Senti a pressão ao meu redor desaparecer. A água parou de se mover. Os dedos frios soltaram minha perna. Corri pela água. Subi os degraus do pier, tropeçando, caindo, levantando. Iracema estava lá, de pé, com uma expressão que eu não consegui decifrar. Alívio, surpresa. Eles te deixaram ir, ela disse baixinho. Caí de joelhos, tremia tanto que mal conseguia me sustentar. Eu consegui? Ela assentiu. Você pediu perdão. Você devolveu o que era deles. Eles aceitaram. Ela fez uma pausa. Mas, Lucas, você não pode voltar aqui. Nunca mais. Não de noite, não sozinho. Você entendeu? Sim, eu juro. E não fala disso pra ninguém. Não tenta gravar de novo. Não tenta provar nada. Porque se você fizer, eles não vão perdoar uma segunda vez. Assenti, ainda tremendo. Ela me ajudou a levantar. Me deu uma toalha velha que estava numa das bancas. Eu me sequei como pude. Vai embora, moço. Vai para sua cidade. E esquece o que viu aqui. E as pessoas? Dona Conceição, os outros, eles já foram. Tristeza na voz dela. Não tem como trazê-los de volta. O ver-o-peso cobrou o que era devido. E agora, o portal voltou a dormir. Por enquanto. Peguei minha mochila. Olhei para ela uma última vez. Obrigado. Você salvou minha vida. Eu só fiz o que devia ser feito. Ela tocou meu ombro. Agora vai. Antes que o mercado acorde. Saí de lá sem olhar para trás. Peguei outro táxi, um de verdade dessa vez, direto para o aeroporto. Embarquei no primeiro voo para São Paulo. Passei o trajeto inteiro olhando pela janela. Em silêncio, ainda processando. Quando cheguei em casa, desmontei todo o meu equipamento de gravação. Vendi tudo. Câmeras, microfones, tudo. Pedi demissão da produtora. Disse que tinha problemas pessoais, que precisava de um tempo. Eles não entenderam, mas também não insistiram. Isso aconteceu há 3 meses. Eu nunca mais voltei a Belém, nunca mais fui ao ver-o-peso e nunca mais gravei nada à noite. Às vezes, quando está muito silencioso, eu ainda ouço, bem baixinho, no fundo da minha mente, os sussurros. Não em Nhengatu, não mais, mas em português, repetindo meu nome, como um lembrete, como um aviso. Lucas, você foi perdoado, mas não esquecido. Eu tento ignorar, tento seguir em frente, mas toda vez que passo perto de água, de rio, de mar, de lago, eu sinto a presença deles, esperando, observando. Porque a verdade é essa: quando você ouve o que não deveria, quando você grava o que é sagrado, quando você testemunha o portal, você nunca volta a ser o mesmo. E uma parte de você sempre pertence às águas. Semanas depois de eu ter voltado para São Paulo, recebi uma mensagem no Instagram de uma jornalista de Manaus. Oi, Lucas. Vi que você fez uma matéria em Belém sobre o ver-o-peso, mas nunca publicou. Estou indo para lá semana que vem fazer um especial sobre os desaparecimentos misteriosos que aconteceram no mercado. Você tem alguma dica? Algum material que possa me passar? Olhei para a mensagem por um longo tempo. Meus dedos pairaram sobre o teclado. Eu podia avisar, podia contar tudo, podia tentar salvá-la. Mas quem acreditaria? Eu não acreditei. Até que foi tarde demais. Bloqueei o perfil dela, desliguei o celular e rezei. Rezei para que ela tivesse mais sorte do que eu, ou mais juízo, porque o ver-o-peso não esquece. E os encantados ainda estão lá, esperando, sempre esperando, por alguém que grave o que não deve
por alguém que ouça os sussurros. Tem alguém que você conhece que precisa ouvir essa história? Compartilha, mas avisa que tem lugares onde a gente não deve gravar, tem vozes que não devem ser ouvidas e tem águas que nunca devolvem o que levam. Se você chegou até aqui, obrigado por me ouvir. Eu precisava contar isso, porque talvez, só talvez, isso sirva de aviso para você, para quem for a Belém, para quem achar que o sobrenatural é só história. Não é. E agora você sabe.